Hoje eu tenho um palpite especial para vocês no jogo da Napoli, que joga em casa contra um dos piores times do campeonato italiano, a Salernitana. Isso mesmo, uma odd acima de 70% de retorno. Agora, se você quer pegar esse palpite, vem junto comigo. Eu sou o Pedro Feitosa, tipster profissional operando no mercado há mais de 10 anos. Resolvi criar essa comunidade, esse canal, para poder auxiliar vocês nas suas análises, beleza? Vamos nessa, sem muita conversa, direto ao ponto. Vamos nessa para a análise do nosso primeiro jogo. Temos aqui campeonato alemão, a famosa Bundesliga. Temos Augsburg jogando em casa contra o líder do campeonato, a equipe do Bayer Leverkusen. Isso mesmo, Bayer Leverkusen está aqui, ó, líder da competição com 42 pontos, 4 pontos à frente do Bayern de Munique, e Augsburg é o 11º colocado com 18 pontos. Nos números gerais, Augsburg marcou gols em 8 dos últimos 10 jogos, porém levou gols em 100% das suas últimas 10 partidas. Isso mesmo, em 100% dos últimos jogos o Bayer Leverkusen tomou gol. O Augsburg tomou gol. O Bayer Leverkusen marcou gols em 100% dos seus últimos 10 jogos, não perdeu nenhum deles e marcou 3 ou mais gols nas últimas 3 partidas, ganhando 8 delas. Mais de 0.5 HT nas últimas 9 partidas e mais de 2.5 gols nas últimas 3. Eu vou direto aqui com vocês no site da Betfast para a gente poder já dar uma analisada. Tô olhando aqui umas estatísticas aleatórias, tal, beleza. Galera, ó, o que é que nós temos para esse jogo aqui? Alemanha, Bundesliga, temos aqui, cadê? Augsburg contra Bayer Leverkusen. A minha primeira análise para esse jogo aqui é o mercado de escanteios. O Bayer Leverkusen é um time que ataca muito, joga muito pelas pontas, tem jogadores velozes e acaba forçando bastante o número de escanteios na partida. Então, a primeira análise aqui é pegar a linha mínima de escanteios, aqui mais de 7.5, e tem aqui uma opção que eu sinceramente acho interessante. É diferente do que a galera costuma fazer, mas é isso que eu pretendo fazer nesse 2024, trazer aí operações diferentes que ninguém está fazendo, beleza? Então vem aqui, ó, nessa opção aqui, ó, 10 minutos. Pedro, que é 10 minutos? É você fazer operações que tem que acontecer nos primeiros 10 minutos do jogo, do minuto 00 ao minuto 0.59. Se acontecer no minuto 10 já não conta. Então aqui, ó, eu achei interessante abaixo de 0.5 gols nos primeiros 10 minutos. Acredito que o Augsburg deve jogar ali um pouco mais retrancado, tentando segurar os primeiros minutos da partida para não tomar gol, para depois sair mais para o jogo. Então, eu fiz aqui uma aposta múltipla, tá aqui ó, múltipla, mais de 7.5 escanteios, com menos de 0.5 gols nos primeiros 10 minutos, ou seja, o jogo tem que terminar os primeiros 10 minutos 0-0 para a gente poder pegar essa operação aqui e depois ficar só pelo mercado de escanteios. Olha como deu uma odd aqui interessante, ó. Uma odd de quase 70%, deu 1.69. Então essa é a minha análise para Augsburg contra Bayer Leverkusen, jogo válido pela Bundesliga, campeonato alemão. Vamos à análise do nosso segundo jogo, é campeonato inglês, Premier League, na minha opinião, o melhor campeonato de todos no mundo do futebol. Newcastle jogando em casa contra a equipe do Manchester City, o City que está em busca do Liverpool. O Liverpool já vai com 45 pontos e o City com 40, mas tem um detalhe, o City tem um jogo a menos que a equipe do Liverpool. Caso o City consiga vencer a equipe do Newcastle, essa diferença cai para 2 pontos e ali sim você tem uma igualdade em número de jogos. Galera, o Newcastle, eu sinceramente esperava um campeonato um pouco melhor do Newcastle, mas ele está aqui em nono. Mas detalhe, ainda assim está na frente do Chelsea. Por que o campeonato inglês, para mim, é o melhor campeonato de todos? Pô, você tem um time como Liverpool, City, Arsenal, Tottenham, Manchester United, Newcastle e Chelsea. 7 grandes times. Fora isso, aí você vê um Aston Villa em segundo colocado, você vê um West Ham e Brighton à frente de United, Newcastle e Chelsea. É realmente um campeonato muito, muito difícil. E eu queria saber a sua opinião, comenta aqui embaixo, na sua opinião, qual é o melhor campeonato de futebol que existe no mundo? Comenta aqui embaixo, eu quero ver a sua resposta. Beleza? Galera, para esse jogo aqui, números gerais, Newcastle
marca gols em 80% dos seus jogos e teve mais de 2,5 nas últimas 3 partidas. O City marca gols nas últimas 8 partidas, não perdeu nelas e marcou 3 ou mais gols em 60% dos seus jogos, ou seja, só o City já marcou 3 ou mais gols em quase todos os seus últimos jogos e teve mais de 2,5 gols em 80% deles. Dessa forma, eu sinceramente não consigo ver outra possibilidade que não seja trabalhar mercado de gols, isso mesmo. Então tá aqui, ó, Newcastle contra Manchester City. Eu vou aqui para mercado de gols, total de gols acima de 2,5, pagando 1,63 para você vir aqui, ó, trabalhar uma unidadezinha, 1.000 para 1.630, realmente vejo valor nessa operação. São 2 times que atacam muito, o Newcastle joga muito bem dentro de casa e o City precisa vencer para buscar o Liverpool na tabela. Detalhe, Liverpool não é a Arsenal, tá? Se o Liverpool conseguir abrir uma vantagem, dificilmente ele vai ceder para o City esse campeonato, fora o Aston Villa, que ainda está lá na 2ª colocação e jogando muito, é o melhor mandante do campeonato inglês. Galera, Newcastle contra City, a minha análise é mais de 2,5 gols nessa partida, ou seja, precisa de 3 gols ou mais no jogo. Vamos à análise do nosso terceiro jogo, o jogo que eu falei para vocês lá no início desse vídeo. Agora é Napoli jogando em casa contra a Salernitana. Detalhe, Salernitana é o último colocado do campeonato italiano, porém a Napoli também não vem fazendo um bom campeonato, se eu não me engano está ali na 9ª colocação, vou até conferir aqui com vocês, tá lá, ó, 9ª colocação. O time tem 8 vitórias, 4 empates, 7 derrotas, marcou 28 gols, tomou 24, porém vai pegar a Salernitana, galera, último colocado do campeonato italiano. Ninguém tomou tantos gols quanto a Salernitana nesse campeonato, já tomou 38 gols em 19 jogos, ou seja, o time toma pelo menos 2 gols por partida, essa é a sua média. Jogo excelente para a Napoli vencer e voltar a pontuar bem no campeonato, porque caso a Napoli consiga vencer a Salernitana, pode passar a Roma, a Lazio e a Atalanta entrando na zona de classificação para as competições europeias. Então é um jogo excelente aí para a Napoli vencer e vencer bem. Só que assim, ó, vamos trabalhar aqui, aposta esportiva, Betfast, Campeonato Italiano, Série A. Galera, vamos trabalhar aqui, Napoli contra Salernitana. Qual é a minha análise aqui para esse jogo? A gente vem aqui em criar aposta e vai vir aqui resultado da partida, colocar a Napoli. Pedro, mas a Napoli só paga 1,34. Calma, eu vou criar uma aposta junto com vocês. E vocês vão descer aqui e vão procurar a opção de mais escanteios no primeiro tempo. Isso mesmo, para a Napoli marcar mais escanteios no primeiro tempo do que a equipe da Salernitana. Pedro, por que essa análise? A Napoli, jogando contra o último colocado do campeonato, precisando da vitória, deve jogar em cima, com pressão, com apoio da sua torcida desde o início do jogo. Então aqui, ó, primeiro tempo, mais escanteios, casa. Quando você colocar aqui, ó, odd total 1,72, eu vou adicionar ao boletim de apostas, ela já vai vir para cá, eu vou colocar aqui, ó, uma unidade, ó como é que vai dar, ó. Napoli, Salernitana, criar aposta, resultado da partida, casa, e primeiro tempo, mais escanteios, casa, odd 1,72. Falei lá no início do vídeo para vocês que era uma odd acima de 70% de retorno e tem muito valor. É a vitória da Napoli junto com a Napoli para ter mais escanteios no primeiro tempo. Essa é a análise para esse jogo do campeonato italiano. Palpite gratuito na tela para vocês, está aí, o jogo é Napoli contra a Salernitana, jogo válido pelo campeonato italiano. Trouxe a análise para vocês, agora o palpite prontinho, fechadinho, bonitinho, vitória da Napoli e Napoli para ter mais escanteios no primeiro tempo. Esse é o palpite gratuito, sem inventar muito, retorno de 72%. Então galera, trabalhei aqui ó, com uma unidade, minha unidade é de R$1.000, odd 1,72, retorno 1.720. Fiz essa operação na Betfast. O link vai estar aí embaixo na tela para vocês. Em breve eu vou colocar aqui também um QR Code para poder facilitar, mas o link está aí embaixo para vocês. É só clicar, fazer o seu cadastro e jogar essa operação aí, ó. Napoli para vencer o jogo e Napoli para ter mais escanteios no primeiro tempo. Palpite gratuito para vocês nesse sabadão de futebol. Vamos agora de Campeonato Espanhol, La Liga na tela, Real Betis contra a equipe do Granada. Na classificação, o Betis é o 7º colocado e o Granada é o penúltimo colocado do campeonato. Tomou
40 gols em 19 jogos. É uma média acima de 2 gols sofridos por partida. Só não é pior do que o lanterna do campeonato, o Almeria, que não tem uma vitória sequer na competição. Galera, o Betis precisa vencer essa partida para poder chegar mais próximo ali do Real Sociedad. Está bem distante do Atlético de Madrid, 10 pontos. Então o Betis está brigando bem aqui por essa sexta colocação junto com o Real Sociedad. Só que para esse jogo, o Betis não ganhou nas últimas 6 partidas, o Granada não ganhou em 8, levou 8 gols nos últimos 10 jogos. Não quero trabalhar mercado de back com essa odd aqui baixa do Betis. Galera, olha o que é que eu vou fazer nesse jogo aqui. Betis e Granada. Eu vou aqui para mercado de escanteios e vou trabalhar aqui. Cadê? Primeiro tempo, mais escanteios. Tá aqui. Para o Betis ter mais escanteios no primeiro tempo do jogo do que a equipe do Granada. Pedro, como é que você chegou nessa média de escanteios do Betis e do Granada? Primeiro detalhe, o Betis joga em casa, necessitando da vitória contra o penúltimo colocado do campeonato. Isso por si só já seria grandes indícios para o Betis ter mais escanteios do que a equipe do Granada, principalmente no primeiro tempo, jogando para cima ali desde o momento em que a bola rolar. Esse é um ponto. Segundo ponto, Pedro, você sempre fala muito que trabalha com números, com estatísticas. Você sabe qual é a média de escanteios dessas duas equipes? Óbvio que eu sei. Eu não traria aqui para vocês se eu não soubesse. A média do Betis é de 5,7 escanteios por jogo. A média do Granada é de 3,8 escanteios por jogo. É quase o dobro da média de escanteios do Betis do que do Granada. E para melhorar ainda mais esses números, essas estatísticas, esses números melhoram muito para a equipe do Betis quando ela joga dentro de casa e piora muito para o Granada quando ela joga fora de casa. Por isso que é uma operação completamente baseada em números, estatísticas e análise. Então tá aqui, ó, 1,68 para Betis e Granada no primeiro tempo, mais escanteios para a equipe do casa, para a equipe do Betis. Beleza? Então essa é a minha análise aí para Betis contra Granada. Falei para vocês que esse ano de 2024 seria um pouco diferente, que eu ia trazer tipos de operações completamente diferentes do que vocês costumam ver aí nas análises no YouTube. A galera trabalha muito casa, empate, fora, mais de 2,5, menos de 2,5. Então a ideia aqui é realmente trazer mercados diferentes. E para finalizar com chave de ouro, o nosso sabadão de futebol, temos aqui a equipe do Inter de Milão, que é nada mais, nada menos do que o líder do campeonato italiano. Tem 2 pontos à frente da Juventus e muitos pontos à frente do Milan, 9 pontos à frente do terceiro colocado, já é uma diferença gigante. Joga contra a equipe do Monza. Nos números gerais, o Monza levou gols em 8 dos últimos 10 jogos, porém menos de 3,5 em 80% das suas partidas. Inter de Milão marcou gols nas últimas 5, marcou gols em 8 dos últimos 10 jogos, porém observe aqui também o mesmo padrão, menos de 3,5 gols nas últimas 6. Por que o padrão do Inter, mesmo marcando muitos gols, é no total do jogo ter poucos gols? Por conta disso aqui, ó, o time em 19 jogos sofreu apenas 9 gols. Isso mesmo, 9 gols em 19 jogos. Sabe o que isso significa? Uma média de 0,5 gols sofrido por partida. A Inter precisa passar 2 jogos para poder sofrer um gol. Isso faz com que a média de gols dos jogos da Inter de Milão ela decaia. Então, justamente é aqui que eu vou trabalhar, ó. Monza e Inter de Milão. Aqui ainda estava do Betis. Monza e Inter de Milão. O que eu vou trabalhar aqui primeiro? Ó? Mercado de gols, eu vou trabalhar no menos de 3,5, que é justamente o padrão das duas equipes nas últimas partidas. E vou trabalhar aqui mercado de cartões. Pedro, por que mercado de cartões? O Monza tem uma média elevada e o próprio campeonato italiano em si tem uma média um pouco acima. Então, mais de 2,5 cartões. Olha que odd bonita deu aqui, ó. 1,40 com 1,26, 1.000 para um retorno de 1.764. E a análise para Monza e Inter de Milão é essa que está na tela para vocês. Menos de 3,5 gols no jogo e mais de 2,5 cartões amarelo, dando um retorno aí de 76%. Esse é o palpite para encerrar as análises deste sabadão de futebol. Valeu, turma! Obrigado aí pela participação aí, de vocês estarem assistindo. Eu estou do lado de cá gravando, vocês estão do lado daí assistindo. A minha ideia é só contribuir com
conteúdo, com as análises, como um tipster pensa, como analisa um jogo, como pega os números, as estatísticas e transforma isso em operações. Espero que vocês tenham curtido as análises dos jogos deste sabadão e amanhã tem análise de novo para vocês para os jogos do nosso domingo para encerrar esse final de semana com chave de ouro.